Oi galera, hoje vamos gravar um vídeo aqui. Ela vai ser uma webcam, né? Que eu tô no escuro. Então vamos gravar um vídeo aqui reagindo a minha irmã, mas oh meu Deus do céu, minha irmã me odiava. Do Las. Se inscreve no canal aqui, deixa o like, ativa o sininho e bora pro vídeo. Sacanagem, cara. Aí, agora. Esse vídeo vai ser sobre a minha irmã, porque eu percebi que eu nunca falei sobre a minha irmã no canal e tem umas coisas muito engraçadas pra falar. Tinha um garoto que morava na nossa rua que era nosso amigo. Eu não lembro o nome dele, mas a gente pode chamar ele de Cagão. Porque aleatoriamente, em uma hora do dia, ele cagava na calça e tinha que sair correndo pra dentro de casa pra se limpar. Mas teve um dia que eu e a minha irmã estávamos brincando de fazer sacolé de terra. A gente pegava o saquinho de sacolé, tacava a terra dentro e depois enchia de água. E se você sacudisse, parecia que era um sacolé de chocolate, só que com uma pitadinha de leptospirose. Mas a brincadeira tava bem chata. Até que nós tivemos a ideia de dar o sacolé pro Cagão comer. Mas a gente não queria só dar o sacolé de graça. A gente vendeu pra ele por R$1. Um preço bem amigável, porque ele era nosso amigo. Mas espera, nós não éramos crianças más. A gente pensava que o Cagão era esperto o suficiente pra perceber que o sacolé não era de verdade. Aí a gente ia devolver o dinheiro pra ele. A gente pensava, não é possível que ele vai ver esse sacolé e vai concordar que é de chocolate. Ele não parece chocolate, ele não tem cheiro de chocolate, ele nem tava gelado, era só terra aguada. Mas a gente vendeu o sacolé pra ele. E ficamos esperando ele voltar pra reclamar. E a gente esperou, e esperou, e esperou... E esperou... E demorou um tempinho pra ele devolver o sacolé. Eu não lembro se ele tinha comido, mas ele falou pra devolver o dinheiro, porque segundo ele, o sacolé não era de chocolate. Há um tempo atrás tinha um site famoso na internet chamado Shuffle.com, que quando você entrava no site, aparecia um jumpscare na tela com um som de grito muito alto. Eu sabia da existência desse site porque uma vez eu tava na casa do meu amigo jogando Transformice e o irmão mais velho dele chegou e disse: "Aí gente, pesquisa Shuffle no Google, é muito legal, vocês vão ver." E aí ele saiu do quarto e fechou a porta. Quando a gente logou no site, apareceu a foto de uma mulher toda desfigurada gritando horrendamente. E a gente ficou gritando por uns 10 minutos, porque a gente tava trancado dentro do quarto. Mas apesar disso, a gente não se traumatizou, a gente até ficou rindo depois. E como eu sou muito troleiro, eu falei pra minha irmã: "Aqui, irmãzinha, olha só esse site que legal. Esse site tem um jogo muito bom. Entra nele pra você jogar." Enquanto a página carregava, eu saí do quarto e deixei ela lá sozinha. E fiquei sentado no sofá esperando ouvir os gritos dela da sala. Mas depois de uns segundos, eu só ouvi o grito do site, porque o computador estava conectado numa caixa de som muito alta. Então a experiência dela foi 1000 vezes pior. Lembra daquele dia quando eu coloquei aquele site do Shuffle.com que dava aquele susto? O que aconteceu depois? O que aconteceu? Eu tomei um susto, eu quase caí na cadeira. A minha irmã disse que ela não lembra disso, mas eu lembro que ela ficou tão assustada que a minha mãe deixou ela faltar à escola no próximo dia. E eu fiquei de castigo. Eu não sei por que isso acontece, mas só existem dois tipos de irmãos. Tem aqueles irmãos que se amam e fazem de tudo um pelo outro, e tem aqueles que se odeiam e não aguentam ficar perto um do outro. E eu e a minha irmã éramos esses aí. Eu lembro que quando a gente era criança, a gente era de boa um com o outro. A gente brincava junto, jogava, conversava, brincava de a dedonha. Quando nós éramos menores, ela realmente se importava muito comigo. Mas quando a gente foi crescendo, a gente parou de se gostar. E eu não sei o porquê. Mentira, na verdade eu sei sim. Eu não sabia o porquê, mas sempre que eu ficava perto da minha irmã, me dava uma vontade inexplicável de implicar com ela, sabe? Uma vez eu vi ela perto da janela e a minha cabeça ficou: "Por que você não empurra ela lá pra baixo? Ia ser muito engraçado." Eu acho que isso é algo que vem em todos os irmãos, uma vontade inexplicável de zoar com as irmãs. Tipo quando ela tá deitada no sofá e eu vou lá e toma! E ela gritava: "Ô mãe!" E eu saía correndo, obviamente, porque eu não queria apanhar. Todo momento que eu tinha oportunidade de implicar com ela, eu fazia. Eu jogava tampinha de garrafa nela, bolinha de papel, travesseiro, cadeira, televisão, a casa. E eu acho que por isso a gente parou de se falar na adolescência. Eu acho que foi por isso. Não tenho certeza, mas eu acho. Eu não podia entrar no mesmo cômodo que ela começava a gritar: "Mãe!"
Aí minha mãe me obrigava a deixar ela sozinha sem eu ter feito nada. A minha irmã tinha tipo uma medida protetiva contra mim. Eu não podia ficar 2 metros de distância dela. Mas tipo, nesse tempo eu nem implicava mais com ela, até porque nem dava mais. Porque só de olhar pra ela, ela chamava minha mãe pra falar que eu tava implicando com ela, sendo que eu só tava olhando pra ela! Eu acho que eu traumatizei ela. A gente nem parecia ser irmão um do outro, era só 2 adolescentes que viviam na mesma casa. Mas com o tempo, quando a gente foi crescendo, a gente parou de se odiar em algum momento. E ficou tudo bem entre a gente. Quer dizer, a gente ainda não se falava muito, mas pelo menos eu podia sentar no mesmo sofá que ela, sem que ela me queira morto. Mas eu não vou mentir que às vezes ainda me dá vontade de implicar com ela. Eu só não faço mais isso porque eu sou um adulto agora. Um adulto responsável. A única coisa que eu faço de vez em quando é quando ela tá lavando louça, eu coloco meu prato na pia e falo: mulher. Tá, galera. Agora vamos ver mais um videozinho dele aqui, né? Cadê? Deixa eu caçar aqui. Vou cortar aqui o vídeo pro canal, ok? Tá aí, galera. Achei já aqui, então bora reagir o resto, né? Eu era muito amigo de um menino na infância. E eu era tão amigo dele que eu passava mais tempo na casa dele do que na minha. Nós éramos melhores amigos. E às vezes, nos finais de semana, a mãe dele levava a gente pro shopping. Ou pra ver filme, ou pra comer alguma coisa. Nesse dia, a gente tava sentado em uma lojinha do McDonald's no shopping. E a gente tinha terminado de comer. E a mãe dele falou: ó, se vocês quiserem ir no banheiro, vão logo, porque já vamos embora. Então eu e meu amigo aproveitamos pra ir no banheiro rapidinho antes de ir embora. E aquela era a primeira vez que eu entrei em um banheiro no shopping. Não parecia que era muito diferente do banheiro que tinha na minha escola. Mas enfim, depois de 1 minuto, eu saí da cabine e fui lavar minhas mãos. Só que quando eu cheguei na pia, a torneira do shopping era muito esquisita, porque não tinha um volante pra poder girar a torneira. As torneiras que eu usava em casa eram aquelas de girar e sair água, mas a do shopping, por mais que eu girasse, não tava saindo água. Eu pensei, essa torneira deve estar sem água, vou ver outra. Aí eu fui na torneira do lado, tentei girar ela, só que ela também não saía água. E nessa hora eu já tava confuso. Até que um cara que tinha acabado de usar a torneira saiu do banheiro. Então eu fui lá na torneira que ele usou, girei a torneira e não caía água nenhuma. Na hora eu já tava com muita raiva. Aí eu comecei a girar muito a torneira. Não é possível que essa também tá sem água. Acabei de ver o cara usando. Mano, na hora que eu dei a 20ª volta na pica, o bagulho saiu voando. Tá, galera, eu vou dar um corte aqui ligeirão, tá? E começou a sair um jato Voltando. de um chafariz. O meu amigo saiu do banheiro na hora. Mano, o que tu fez? Eu tentei girar a torneira, ela explodiu. Cara, a torneira não é de girar, tem que apertar aqui em cima. Eu tentei colocar a torneira de volta, mas não dava, mano. O jato d'água não deixava. E já tava inundando o chão do banheiro inteiro. Eu já tava super nervoso. Eu tava com medo de entrar alguém no banheiro e me prender. Ei, você tá preso por desperdício de água de banheiro de shopping. Então eu fiz simplesmente o mais óbvio de se fazer. Pedir ajuda a algum adulto? Não. Chamar algum funcionário do shopping? Não. Eu simplesmente saí correndo. Eu e meu amigo. A gente não contou nada pra mãe dele, a gente só foi embora. Mas como eu ia saber que existia essa tecnologia de torneira? Eu era pobre, eu pensava que só existia torneira de girar. Como é que eu ia saber que existia uma torneira que você tinha que apertar em cima dela? Não dava pra mim saber. Mas uma coisa engraçada é que uns dias depois passou uma notícia na televisão falando que a região onde o shopping ficava tava com falta de água. E por um tempo eu pensei que foi culpa minha, mas eu acho que deve ter sido só coincidência. Mas o pior dessa história toda é que eu saí do banheiro sem lavar as mãos. Quem vai arriscar tudo por amor e poder? Veja já. Pá. Tá, galera. Vamos ver toda hora.
Tá, mas o vídeo tá começando ainda. As mãos. Perto da rua que eu morava tinha um mini condomínio. E sempre que eu ia pra escola e voltava, eu sempre passava por esse condomínio, indo e voltando de bicicleta. Em frente a esse condomínio tinha meio que uma lojinha que vendia um bocado de coisa. Então de vez em quando eu parava lá pra comprar um biscoito pra levar pra escola. Mas no dia a dia era isso, era bem normal. Eu ia e voltava pra escola passando por aquele condomínio. Só que teve um certo dia que, quando eu tava passando por esse condomínio, tinha uma pessoa que eu nunca tinha visto por lá. Uma menina que tinha um estilo único. E ela tinha um penteado mais legal que eu já tinha visto. Eu não sei se ela tinha se mudado pra aquele condomínio ou se ela tava lá visitando alguém que mora lá, mas isso não importa. Quando eu voltava da escola, às vezes eu via ela no portão. E, obviamente, eu ficava olhando pra ela. E eu não ficava olhando pra ela porque eu gostava dela ou algo do tipo, até porque nessa época eu gostava de outra garota na escola que nunca me deu bola. Mas eu olhava pra ela porque eu achava o cabelo dela muito massa. É raro ver uma garota com cabelo assim. Pelo menos pra mim, acho que até hoje foi a única que eu vi que cortava o cabelo desse jeito. E eu ficava olhando mesmo, tô nem aí. Eu ficava admirando, né? Eu acho que as pessoas gostam de ser admiradas. Sempre que eu via alguma pessoa com um visual legal, eu pegava de inspiração pra me desenhar quando chegar em casa. Eu fazia muito isso. Isso é coisa de artistas, vocês não entenderiam. A gente gosta de ficar rolando no Pinterest até achar alguém legal pra desenhar. Mas é muito mais legal quando você acha inspiração em alguém que tá na tua frente. Parece que foi o destino que colocou ela ali pra me dar inspiração de desenho. Mas enfim, nesse dia eu fui pra casa e desenhei ela. Mas não ficou muito bom, porque eu não lembrava muito das características do rosto dela. Eu acertava o cabelo, mas o rosto dela ficava esquisito. Isso se tornou uma rotina minha. Sempre que eu passava lá pra ir pra escola, ou então voltava da escola, eu ficava olhando pra ela, pra tentar entender o máximo do rosto dela. Mas isso era algo muito rápido. Eu olhava pra ela de longe, tipo, por 3 segundos, e depois desviava o olhar pra não parecer muito suspeito. É tipo quando você tá olhando pra um crush seu na sala de aula, mas ninguém pode saber que você tá olhando pra ela, então você começa a olhar pra ela com um rabo de olho achando uma ótima ideia, que ninguém nunca saberia que você estaria olhando pra ela, mas na verdade fazendo isso só fica ainda mais explícito, porque você fica com uma cara de idiota no meio da sala de aula. Enfim, eu não queria que ela me pegasse olhando pra ela e me achasse um esquisito e interprete alguma coisa errada. Eu com certeza não ficaria parado olhando pra ela parecendo um estranho, né? Tá bom, eu comecei a fazer isso também. Eu ia na lojinha comprar biscoito e eu aproveitava pra ficar olhando pra ela. Olha, eu não quero que vocês achem que eu sou um estranho, um stalker. Eu fazia isso por estudos artísticos. Mas como eu fazia isso quase todo dia, eu só não fazia todo dia porque eu faltava muito na escola. Mas um dia, quando eu tava olhando pra ela, ela olhou pra mim de volta e eu desviei o olhar rapidamente. E tipo, caramba, será que ela percebeu? É óbvio que ela percebeu. Você fica olhando pra ela todo dia. Mas eu só peguei meu biscoito e fui pra casa. Mas um outro dia eu tava passando pela rua e eu nem tava indo pra escola nesse dia. E lá tava ela, sentada na calçada. E como sempre eu passei olhando pra ela. E eu vi que ela olhou pra mim, mas com uma cara de assustada. Eu não percebia, mas provavelmente eu ficava olhando fixamente pra ela. Aí ela deve ter se assustado, né? Tipo, se eu fosse uma mulher sozinha na rua e eventualmente passa um cara olhando fixamente pra mim, eu também ficaria assustada. Oxe, tá maluco? Esse doido quer me sequestrar, fica me olhando todo dia. Ai, 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 ai. Depois desse dia, eu acho que ela realmente ficou com medo. Tanto que tava ela e um amigo dela, ou irmão, ou primo, namorado, eu não sei o que ele era dela. Mas ela deve ter falado sobre isso pra ele. Ai, tem um cara ali que sempre passa aqui na rua, eu acho que ele quer me matar. Em outro dia, quando eu tava passando naquela rua, tava ela e o cara em pé na calçada. E os dois ficaram me olhando fixamente com raiva enquanto eu passava de bike. E não disseram nada. Eles só me olharam. E eles ficaram me olhando com um olhar de tipo: moleque, se tu não for embora agora... Vai te encher de porrada. Rala daqui, moleque. Eu só passei por eles e pensei: por que eles estão me olhando? Será que eu mijei nas calças de novo? Não foi isso. O que é então? Ah, que gente estranha. Mas enfim, eu nunca mais passei naquela rua porque eu me mudei de casa. Ela provavelmente deve ter se sentido aliviada que o maníaco que perseguia ela nunca mais apareceu. Ela deve ter achado que eu fui preso por ter matado alguém. Mas eu realmente só fui perceber que eu tava agindo igual um esquisito anos depois, quando tava na cama de madrugada. Caraca, era por isso que eles estavam com raiva de mim, eu era esquisito. E olha, eu não tava jogando charme nela, nem algo do tipo, até porque eu nem sei fazer essas coisas aí não. Eu tava normal, a não ser que meu olhar normal seja esquisito. Eu nunca pensei que se uma pessoa me visse olhando pra ela, ela iria achar que eu estivesse pensando algo ruim dela. Eu achava que elas iriam pensar: nossa, olha aquele menino me olhando, com certeza tá me admirando. Mas na verdade devia ser tipo: caramba, eu acho que esse maluco quer me matar, ele não para de me olhar.
Mas é melhor você dar like nesse vídeo, senão eu vou aparecer na sua janela às 3 horas da manhã e irei ficar te olhando. Peça seu cartão na Serasa e ganhe Tá, galera, o vídeo vai ficando por aqui, né? Deixa o like, se inscreve no canal, fui!